Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre a consciência. Vou-vos dar outras perspectivas, vou tentar, de certa maneira, esclarecer a toda a gente que está sempre a dizer que nós somos consciências. Sim, ok, vocês têm razão, mas se nós aprofundarmos um pouco mais sobre isso, que somos consciências, as pessoas, aquelas pessoas que estão dentro do caminho da espiritualidade, do caminho da expansão da consciência, normalmente, o que é que eles dizem? Nós somos consciências. Eu digo assim, espera aí, o que é que tu queres dizer com isso, que somos consciências? Podes aprofundar isso? Porque eu não entendo o que é que tu queres dizer. E é por causa disso que eu quero falar aqui mais uma vez sobre este assunto, porque eu acho que a maior parte das pessoas está totalmente enganada. Eu sei que isto é um processo, falta que as pessoas normalmente elas não aprofundam o que é que estão a dizer. É uma questão de, quer dizer, essas pessoas estão sempre a repetir o que ouvem, sem se questionar se aquilo é verdade ou não. Então, é normal que pessoas como eu, outro tipo de pessoas que também costumam aprofundar sobre estes temas, que costumam se questionar, que muitas das vezes nós, por exemplo, no meu caso, eu tive bastantes experiências que me fizeram duvidar dessa consciência que dizem que nós somos, e é normal que as pessoas se prendam a isso. Porquê? Porque realmente aqui está uma consciência, não é? Nós somos conscientes. Mas agora eu quero aprofundar esta parte de que somos consciências, porque para quê? Para que vocês também possam, de certa maneira, aprofundar e pesquisar, refletir por vocês mesmos, porque é necessário vocês saírem desse estado em que vocês estão. É um estado de paralisia. Porquê? Porquê que é um estado de paralisia? Porque simplesmente não és tu que estás-te a mover. O que está-se a mover são os outros. Os outros dizem e tu simplesmente repetes. Então tu estás estagnado. A pessoa está estagnada no seu processo. Ele não está a aprender, ele está a repetir. Se está a repetir, está estagnado. Não está, de certa maneira, a expandir a consciência. Então, vamos ao que interessa, vamos tentar aprofundar. Então, vamos ver o seguinte. Ok, eu sou consciente, certo? A primeira coisa que nós temos que integrar aqui, tentar processar, é: eu sou consciente, sim, mas como é que se dá essa consciência? Como é que aparece esse ser consciente? Certo? Eu sou consciente de quê? Vamos parar aqui um bocadinho. Muito bem, eu sou consciente do quê? Do mundo. Eu sou consciente do que está a acontecer à minha volta. Nem sempre eu não estou consciente de tudo aquilo que estou a observar, mas sim aquilo que eu estou a prestar atenção, aquilo que me chega, aquilo que está a processar. Eu posso estar a olhar para toda a paisagem e eu não consigo ver os pássaros que estão lá, nem os mosquitos, nem um animal que está ali escondido, mas que se eu me focar eu vou conseguir ver. Então eu não sou consciente de tudo o que está a acontecer. Porquê? Porque o processo, o cérebro não está a processar, não está focado em um determinado ponto. Mas no momento em que eu me foco naquele sítio, vamos imaginar que estou eu e outra pessoa, e ele está a dizer: olha ali, está ali um animal, e tu estás a dizer: aonde? E tu, o teu campo de visão, mesmo que esteja direcionado para aquele lado, não consegues ver, porque está meio camuflado, ali escondido. Mas no momento em que tu consegues encontrar, te focares naquele ponto exato onde está o animal, e tu, está ali, agora já o consigo ver. Antes ele não estava. Porquê? Porque o teu cérebro não conseguia processar a imagem, não conseguia ser consciente de toda a informação que está à tua frente, não conseguia encontrar onde estava o animal. Até que tu te focaste no ponto exato. Então tu não és totalmente consciente de tudo o que está a passar à tua volta. Não és. Então,
Somos conscientes? Conscientes de quê? Até que ponto nós somos conscientes? Né? Para isso temos que saber como é que trabalha o nosso cérebro. Como é que a nossa consciência é consciente das coisas. Então nós não somos totalmente conscientes. Somos conscientes, mas não somos tão conscientes como a gente pensa. Isto é, sem aprofundar noutras coisas. Não vamos estar a aprofundar no nosso subconsciente, nem no nosso supraconsciente. Nós estamos a falar do nosso consciente. É aquele que nós estamos aqui, presentes. Somos conscientes aqui e agora. Muito bem. Uma vez que a gente já sabe isso, perfeito. Já entenderam esta parte. Se vocês quiserem, podem ir lá fora e ver se vocês conseguem... Se o vosso cérebro, se a vossa consciência está consciente de tudo o que está-se a passar à volta. E a outra pessoa que está ao lado vai-te fazer as perguntas. Ok? Consegues ver aquela pessoa com não sei o quê? E vais ver, epá, não estou a ver. Sim, está ali. Quer dizer, mesmo que o teu campo de visão seja tão muito amplo, tu não vais ser consciente quando te focares. Perfeito. Uma vez que tu já sabes isso, já estamos no caminho correto. Agora vamos para outra parte. Tu só és consciente, porquê? Porque tu tens os sentidos. Sim, ok? Eu tenho o sentido, tenho a visão. Ok? Eu olho, então eu sou consciente, porquê? Porque consigo ver. Se eu não conseguir ver, não sou consciente dos objetos que estão à minha frente. Não sou. Perfeito. Então já estamos a ver que a nossa consciência trabalha com os sentidos. Muito bem. Eu sou consciente do que estou a ouvir. Ok, eu sou consciente. Estão a falar qualquer coisa. Mas, se a pessoa estiver a falar numa língua que não é a tua, tu ouves ali, eu estou consciente de um ruído qualquer, de um som qualquer, mas não entendo. O meu cérebro não está a interpretar as coisas. Não consegue descodificar aquela língua. Perfeito. Tu és consciente das coisas, mas existe uma barreira que te impede de ser consciente, de forma consciente, de maneira de descodificação daquilo que está a acontecer. Certo? Prontos. Muito bem, eu sou consciente do cheiro. Ok, alguém está a fazer um bolo, alguém está a assar carne, alguém tem um perfume novo, não é? Está a usar um perfume de rosas. E tu, ok, eu sou consciente do perfume. E se eu tiver programas e memórias cá dentro que consigam interpretar o cheiro desse perfume, então eu vou dizer, isto é um perfume de rosas. Certo? Então, tu és consciente, porquê? Porque tu tens memórias e programas aqui em cima. Ok? Eu consigo ser consciente das coisas porque eu tenho programas que descodificam o que é que eu estou a ver, o que estou a ouvir, o que estou a cheirar. Agora vamos para o que eu vou comer. Eu sou consciente do que estou a comer. Se esta comida está estragada ou não. Ou se o que é que eu vou pegar, né? Com os outros todos os sentidos. Eu quero uma pera. Então, eu já tenho a informação e o programa do sabor da pera. Mesmo que eu não tenha a visão, ok? Eu simplesmente como, isto é uma pera, porque eu já tenho essa memória, eu já tenho esse programa, essa informação sobre o sabor da pera. Ou mesmo também a textura. Então, eu tenho aqui o tacto, ok? O sentido do tacto. Então, eu pego numa pera, vejo a forma, isto é uma pera. Posso me enganar? Claro que sim. Pego numa laranja e vejo, isto é uma laranja. Então, eu sou consciente, através dos sentidos, do que se passa à minha volta. Certo? Isso é a consciência. É ser consciente das coisas. Mas existe algo ainda mais profundo que nós temos que saber, porque tu dizes assim, ok, eu sou consciente de tudo o que está à minha volta, porque eu tenho os meus sentidos, mas nem toda a informação, o meu cérebro não processa toda a informação, a não ser que eu me foque em um ponto. E este cérebro tem limitações. Não é porque tu lês um livro que tu vais depois recitar o livro todo. Não, o cérebro não trabalha assim. E ele não precisa dessa informação toda.
Então, quanto mais tempo tu estudares aquilo, talvez ele vai começar a reter mais informação sobre aquilo. Se não, ele descarta. Pronto, nós já sabemos disso, não é nada de novo, mas pronto. Ok, nós estamos aqui, somos conscientes, porque nós temos sentidos. Mas existe outra coisa. Isto não, o nosso consciente não trabalha só assim. Infelizmente, não trabalha só com os sentidos. Também trabalha com as emoções. Então, não só com as emoções, né? E com a mente. As emoções, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional trabalham todos juntos ao mesmo tempo. Não trabalham por separado. Então, eu estou a ver algo. Eu tenho os meus sentidos, agora de visão. Eu estou a ver um acidente. Aconteceu um acidente. Uau! Alguém ficou ferido. Alguém foi atropelado. Começa a vir as emoções. Eu sou consciente e depois começa a vir emoções. As emoções já trabalhou aqui em cima, começou a vir as emoções, então eu sou consciente do que está a acontecer. Eu não só vejo, como agora também sinto. Já estou a sentir, mesmo que não tenha nada a ver comigo, mesmo que não tenha acontecido comigo, o que é que aconteceu? Eu senti isso. Então eu sou consciente do quê? Dos meus sentimentos, das minhas emoções. Então, já vemos que temos aqui muita coisa que dá para nós trabalharmos, para nós sabermos o que é que são as emoções. Quer dizer, as emoções não. Parte consciente. Somos conscientes do quê? Somos conscientes de tudo o que existe no nosso corpo. Quer dizer, dos mecanismos que trabalham, que fazem com que este corpo funcione. Nós somos um corpo biológico altamente evoluído, ou tecnologicamente avançado, e nós somos conscientes do quê? De todos os seus programas, dos seus programas e das suas memórias. Isto é muito simples de entender. Nós não somos, quando dizem que nós somos seres conscientes, conscientes de quê? Conscientes deste corpo, dos mecanismos que este corpo tem. Agora, os gurus da internet dizem, nós somos consciências em evolução. Olha, até pode ser verdade. Até pode. Mas aqui, neste momento, eu sou uma consciência consciente deste corpo. Esta consciência que está aqui é consciente deste corpo, de todas as suas funções. De todas as funções, não. Das suas emoções, né? Quando elas surgem, dos seus pensamentos, quando eles surgem. Quer dizer, se nós estivermos conscientes deles, porque muitas vezes eles estão aí, mas nós nem sequer somos conscientes, né? E dos nossos sentidos. Então, o que é que nós somos? O que é a nossa consciência? Aqui é onde é que as pessoas têm que começar a entender que a nossa consciência faz parte de programas e memórias e que são influenciados este corpo através das suas energias, das suas vibrações, do seu corpo mental, do seu corpo emocional, não é? Tudo, estes corpos que nós temos, tudo intercalado, faz com que o ser, este aqui, seja consciente. Olha, eu já falei aqui em um vídeo onde eu disse, onde eu afirmei, onde eu, de certa maneira, expus as minhas ideias, que uma IA pode ser consciente. Pode chegar a ser consciente. Porquê? Porque no momento em que a IA consiga ter memórias e programas, consegue começar a ser consciente dela mesma. O que vai acontecer é que se colocarem essa IA em um corpo robótico, então ele aí tem as suas memórias, tem os seus programas, tem aquilo que ele fez, todos os dados vão ser
gravados, como nós temos, as nossas memórias ficam gravadas, tanto no nosso subconsciente, né? E nós podemos aceder com o nosso consciente a essas memórias. Então, isso é que faz com que a gente seja, também em parte, um ser consciente. Consciente de quê? Do nosso passado. Porquê? Porque nós temos as nossas memórias gravadas. Se as nossas memórias fossem simplesmente não fossem gravadas, não tivessem capacidade, se nós não tivéssemos capacidade de gravar, nós simplesmente é como se nós vivêssemos no eterno presente. Estávamos sempre no aqui e agora. Era impossível a gente aceder ao nosso passado. Isso é que faz com que a nossa existência seja real. De certa maneira, real. O jogo tenha sentido. Senão, não teria sentido. Nós somos quase como se fôssemos um computador. Só que somos um robô biológico com todos esses componentes. Temos aqui um cérebro que grava tudo. Ele vai gravando. É claro que isto é muito mais complexo. E temos os outros corpos que a gente não consegue vê-los, mas estão aí, que é o corpo emocional, o corpo mental. Que a gente não vê, mas ele está aí. Eu entendo que muita gente não consiga entender esta parte, e agora vamos esta parte de que somos consciências. Mas nós só somos conscientes se nós nos conectarmos. O nosso ser, esse ser que dizem que nós que somos conscientes, que somos seres conscientes e todos poderosos e essas coisas todas, e somos deuses, etc. O que interessa aqui é saber que só é possível sermos conscientes se entrarmos em um corpo que tenha capacidade para ser consciente. Se o meu ser se conectar a uma pedra, essa pedra não tem condições para ser consciente. Nem tem um corpo emocional, não tem um corpo mental, simplesmente só tem um corpo físico. Então, como é que eu vou poder sentir? Como é que eu vou poder interpretar a pedra? Senão eu também não tenho corpo mental. É impossível. Ok? A não ser, e isto já é outra parte, que não seja o que está ali. Okay? Que não seja o meu ser que esteja conectado. Quando nós morremos, nós levamos o corpo emocional e o corpo mental. Esse é parte do jogo. Esse vai ser tu. Lá também vai estar a tua consciência. Só que, porquê? Porque tu tens o teu corpo mental. O teu corpo mental também tem as tuas memórias e programas. Então vai tudo junto. Tanto as tuas memórias emocionais, de tudo o que tu viveste aqui, de todos os teus traumas, de todas as tuas vivências, vai também todas as tuas memórias e programas. Quando morres, vais. Esse és tu? Não. Isso é um duplo teu. É o que tu... É a outra parte que também existe aqui no corpo físico. Enquanto nós estamos no físico, essa parte existe, né? O corpo emocional e o corpo mental. Quando nós morremos, já não interagimos nesta parte física, mas sai o molde daquilo que de todas as tuas memórias e programas, de tudo o que vivenciaste nesta vida. Agora a pergunta número 1, que vocês devem se perguntar. Espera aí. Antes de eu nascer, este que saiu não existia. Claro que não existia. Esse que saiu, quando tu morres, essas memórias e programas, esse corpo emocional, esse corpo mental, não é o mesmo daquele que entrou. O que entrou era um corpo vazio. Compreendem? Então, tu és outra pessoa. Quando nasces, isto é um processo do engano. É assim que as pessoas andam nesta roda do samsara 1 milhão de vezes. A roda da reencarnação, onde daqui ninguém sai sem despertar. E tu só podes despertar quando
tu fores consciente do quê? Do mundo. E é aqui que muitas pessoas vão dizer que nós somos consciências porque nós começamos a expandir a consciência. Só que esta expansão da consciência é um modo de nós captarmos, entendermos o mundo, como é que ele funciona, e no momento em que nós entendemos o mundo, como é que ele funciona, começamos a desligar do personagem. A consciência, o teu ser que está conectado aqui, ele não sabe que está conectado, ele está preso. Tu não és consciente dele. Tu consegues, ok, está ali qualquer coisa, eu sei que estou conectado a algo, mas tu não és consciente dele. Ele não está aqui, olha, estou aqui, sou alguém desligado de ti. Quer dizer, sou alguém que está, mas não está. Somos dois. Não, tu não vês isso. Certo? Claro que tu podes ouvir o teu supraconsciente. Isso já é outra coisa. Subconsciente, aqui o consciente e o supraconsciente. Este aqui que está o supraconsciente, ele é consciente de tudo que está à nossa volta. Isso já é outra coisa. E não é o nosso ser. Essa outra camada de nós. Pelo menos desde o meu ponto de vista. Né? E daquilo que eu já li. Né? Mas, agora, o nosso ser que está ligado aqui, para ele interpretar este mundo, ele tem que estar ligado a um cérebro como o nosso. A um personagem, um avatar. E não importa se é corpo físico, se é um corpo, se é um cão, se é um gato, se é um peixe, onde ele se conecta, ele vai ter a consciência desse animal. E acabou a história. Não há outra maneira. Ele não consegue ser consciente de outra maneira, ser consciente de como é um ser humano, esta forma de ser consciente, né? Com todas estas memórias e programas, que de um peixe. O peixe tem as suas memórias e programas, tem a sua maneira de ser consciente dentro daquilo que consegue processar o seu pequeno cérebro. Espero que vocês entendam esta parte. Somos conscientes? Somos consciências? Não somos consciências. Somos consciências até certo ponto. Podemos dizer que, pelo menos desde a minha experiência, eu já tive a experiência de estar com a consciência deste universo. É um cérebro. A consciência deste universo é um cérebro. Por isso é que esse cérebro é uma consciência. Por isso, entendam bem isso. A consciência deste universo é um cérebro. Por isso é que é uma consciência. E nós também somos consciências se nós tivermos um cérebro. Isto vai muito mais além, hein? É claro que eu também há muitas coisas que eu não sei explicar. Eu também já me vi conforme eu sou e tu és zero, absoluto. Tu não consegues pensar nada. Tu só consegues pensar, só consegues interpretar as coisas se estiveres ligado a um cérebro. Por isso eu faço estes vídeos a tentar explicar que nós não somos consciências. Só somos consciências se nós nos ligarmos a avatares que tenham cérebro, que consigam processar informações e programas. Por isso nós somos memórias e programas. Não somos aquelas coisas que dizem que somos essa coisa que dizem. Não. Até mesmo quando nós morremos, se nós levarmos o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental, claro que nós levamos, o que acontece é que os corpos que estão do outro lado, no astral, em outros mundos, continuam a ter um corpo mental e emocional. Neste caso, mental e emocional. Os dois juntos. Ok? Então, o teu ser, o que faz quando morre, é salta deste e continua nos outros corpos. Por isso, é que muita gente diz que nós somos só amor incondicional. Somos esse amor porque tu levaste o teu corpo emocional. Porque se tu simplesmente deixasses o teu corpo emocional para o lado, tu não serias nada disso.
Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Vejam os outros vídeos que eu tenho aqui. Eu já, acho que este já é o 4º vídeo que eu falo sobre as consciências. Tenho mais 3. Vejam, lá eu falo as coisas de outras maneiras. E vocês tentem juntar as peças do puzzle, porque vocês vão precisar. Eu até de certa maneira entendo que a maior parte das pessoas, eu sou o primeiro a dizer isto, pelo menos a primeira pessoa que fala que nós não somos consciências. Eu sei que a maior parte das pessoas não vai conseguir entender isso, porque é quase impossível. O seu estado de consciência é muito básico. Por muito inteligente que essas pessoas sejam, por muitos doutoramentos e sejam o que forem, não é? Isto vai muito mais além, meus amigos. Uma pessoa como eu, um Zé Ninguém, consegue chegar a estes estados de consciência, porque isto é preciso ser uma pessoa tem que ser muito consciente para saber sobre isto, porque tu tens que expandir a consciência e aí tu consegues interpretar o mundo tal como ele é e consegues ver coisas que a maior parte das pessoas não conseguem, porque isto é mesmo assim. Quanto mais expandes a tua consciência, mais longe chegas. Consegues interpretar este mundo de uma forma totalmente diferente. E isto e mesmo que as pessoas pensem, e isto eu já falei aqui várias vezes sobre o tema das almas, até mesmo as almas é um software. É um software que nos prende a este mundo, a esta ilusão. Que esse corpo, a alma, é algo espetacular, sim, é algo espetacular. Já senti isso, eu sei o que é uma alma. Muita gente jamais vai saber, porque a única coisa que as pessoas veem é o corpo energético e o corpo mental, mas a alma é o que está, é o núcleo. Podemos dizer que é o núcleo de onde está o corpo emocional e o corpo mental. Penso eu que seja assim que funciona. E quando tu entras no núcleo e vês o programa que tem a alma, aí tu dizes: uau, que espetáculo! É extremamente. É isso que nos liga ao mundo, às aventuras, às experiências. Se não tivéssemos a alma, nada disso seria. Nós não conseguiríamos nos conectar a este drama que é a vida. E foi assim que nós caímos aqui neste engano, porque a maior parte das pessoas neste momento são 100% almas, estão 100% no caminho da alma. Então, esta consciência que agora nós temos, né? Esta consciência que é consciente, ela interpreta o mundo, ela liga-se ao mundo. Eu já falei aqui um vídeo como é que esta consciência, como é que funciona o software. Só que não consegui explicar bem, porque é um bocado difícil. Precisava ficar aqui um bocadinho de tempo a tentar fazer as coisas melhor, a apontar e a ver, tentar encontrar ligações. Mas conforme nós vamos nos ligando às coisas. E é isso que nos prende ao mundo ilusório. Ao mundo dos desejos, ao mundo dos prazeres, ok? Ao mundo das necessidades. Então, e é claro que isto muitas das vezes nós vemos e depois ficamos logo agarrados àquilo. Isto é assim, como funciona o software. O software ele faz ligações e depois não quer largar, até que tu sejas consciente e dizes: não quero largar. É como sei lá, tu bebes café, né? Tu começas a ter esse hábito de beber café, até que chega uma altura e dizes consciente e dizes: não, já não quero mais beber café. Só que aí já existe um problema, já ficaste viciado, já ficaste conectado e já dizes: caralho, uma parte de ti quer sempre tomar café, ou quer sempre tomar a sua cervejinha, ou quer sempre fazer o que seja, ou ver sempre os mesmos vídeos do TikToker, o famoso, ou ouvir as músicas do seu músico preferido.
começam-se a ligar, não é? Mesmo na política, mesmo em outros tipos de assuntos, começas-te a ligar a todos eles e depois ficas ligado àquele egrégor e já não soltas. É assim que funciona o software. Eu sei, é mais complicado, mas é assim mais ou menos que eu tento, que agora consegui explicar. Né? Vocês vejam em vocês mesmos, sejam conscientes do que está a passar, porque a maior parte não é consciente de como se processa este software, como é que são os programas, e vocês vão ver que, infelizmente, é assim que funciona. Evidentemente, existem outras coisas por trás que têm a ver com os programas, os códigos que nós carregamos, não é? As memórias e programas que nós não sabemos que existem. Não é? Quando nós nascemos, já trazemos esses programas. É implementado esse programa. E então, a partir daí, nós somos mais afins a uma coisa ou outra, ou a atrair isso para nós. Então, a nossa vida vai depender muito desses programas de quando nós nascemos, não é? Não só, não é? Também dos nossos antepassados, memórias e programas dos nossos antepassados. Meus amigos, eu espero que vocês sejam conscientes disto que eu estou a vos dizer. Eu não quero que vocês acreditem em nada daquilo que eu disse aqui. Vocês vão ter de refletir, vocês vão ter de pensar. E aqui, neste mundo, se tu não expandes a tua consciência, nunca vais entender o que eu estou aqui a dizer. Isto é um processo. É a mesma coisa que tu estás na primeira classe e depois passas para a quarta classe, não é? Vês este vídeo e dizer assim, mas eu não entendo nada. Claro que não entendes, não é? Tens que passar pelo processo. Tens que a primeira classe, segunda classe, terceira classe, ao chegares à quarta classe, agora entendi o que aquele gajo estava a dizer. Pronto, é assim, meus amigos. Nós temos muitos programas, que é programações, memórias, daquilo que nós ouvimos aí ou em outros canais do YouTube, entre aspas, em podcast, em livros, e é claro que nós estamos condicionados a essa informação, não é? Então, já não há muito, nós vamos ter de desprogramar-nos, né? Temos que tomar a atitude de dizer assim, eu estou aberto a novas ideias, a novas informações. Se não estiveres aberto, tchau, boa noite, não vais conseguir fazer mais nada da tua vida e boa sorte para as tuas eternas vidas que vais ter aqui. Ok, meus amigos? Muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!